gancho disso que vocês estão falando, né? Dessas questões, vamos dizer assim, secundárias, né? Dos arsenais. Secundárias no sentido que, bom, o arsenal tem a sua função principal, o provimento das tropas, né? E aqui vocês estão trazendo uma série de outras coisas. A Paola mencionou antes sobre a questão de controle de incêndios, né? E a gente já viu na documentação que aparece realmente que em determinado local aqui de Porto Alegre iniciou-se um incêndio e foi chamado o pessoal do Arsenal. Vocês falaram também sobre a questão do assistencialismo, especialmente no sentido das companhias de menores aprendizes e a questão do aprendizado de uma mão de obra especializada, mas também tem a questão do controle social, né? Muitas vezes, para evitar que um menor se perdesse em termos da sua prática da lei, fora da lei, né, havia um controle desses menores dentro do arsenal. Quer dizer, tem um conjunto de ações que estão extra, né, aquilo que a gente pode pensar de uma organização militar estrito sensu. Como é que a gente pode pensar, né, essas questões no âmbito da sociedade, né, essas relações dos arsenais com a sociedade mais ampla, não só nos tempos de paz, mas também nos tempos de guerra? Como é que a gente pode pensar essas questões mais amplas, desses trabalhos extras do arsenal, extras entre aspas, porque a gente vê que a companhia de menores aprendizes tinha o seu foco primordial, mas como é que a gente pode pensar nisso no impacto na sociedade e como é que as pesquisas podem trazer maior esclarecimento sobre isso? Qual é a opinião de vocês? Bom, eu pessoalmente acho que isso é um campo que ainda tem que ser muito explorado, até no caso das mulheres, porque você vê na documentação que a proposta de emprego das mulheres como costureiras tinha um aspecto prático de produzir uniformes, mas também tinha um aspecto assistencialista, de dar emprego para aquelas pessoas que não tinham outra forma de ter um ganha-pão honesto. Né? Isso está explícito na documentação. Mesma coisa em relação aos menores. A criança podia ir para a Santa Casa, ser exposta na Santa Casa até os 7 anos. O que fazer com ela depois que ela chega aos 8 anos? Né? Um caminho era o arsenal de guerra. Os menores aprendiam um ofício, e mais importante do que o ofício, ele era arregimentado para ser um bom cidadão. Né? É uma questão que isso também aparece claramente na documentação. É uma coisa que eu acho curiosíssima, porque o soldado não era visto dessa forma, certo? Como um potencial, você se alistava para se formar um bom cidadão. Não era visto, você alistava o soldado que era um rebotalho da sociedade. Né? Mas a formação do menor era para formar um bom cidadão. Em parte por isso, está uma coisa que era muito incomum no período, que todos eles aprendiam a ler e escrever. Né? Ou seja, no Exército, por exemplo, você vê... eu encontrei dados sobre algumas carreiras de ex-aprendizes, né? Nas Forças Armadas. Normalmente eles chegam são o que chama-se graduado. Você vê assim na documentação que é disponível sobre aprendizes que seguiram a carreira militar, existiram alguns, né, que eles vão ser graduados, sargentos. Porque para ser graduado você tinha que saber no mínimo ler e escrever. E a imensa maioria da tropa não sabia. Né? Além do que, eles tinham treinamento militar desde o início, desde criancinha, literalmente. Né? Então, eles estavam bem mais aptos do que a praça recrutada da força normal. Né? A proposta foi tão bem sucedida que o Exército tentou replicar isso com a escola de aprendizes artilheiros, né? Que era para uma escola de formação de graduados. Né? Pegava crianças e transformava em sargentos para artilharia, né? Que era uma arma que precisava de uma formação técnica mais aprimorada. Né?
com base na experiência com os menores. Né? Então, é uma coisa que precisa ser investigada, esse aspecto assistencialista do Exército. E não pode ser nunca dissociado da questão do controle social. Você está retirando das ruas em marginais em potencial. Né? Eu gosto muito de quando o Adler, na dissertação dele, coloca, né, sobre essa... como no discurso, né, da documentação emerge muito essa questão do assistencialismo, né, e não só com os menores, como ele comentou com a questão das mulheres, né. Aqui também acontecia muito de eles colocar na documentação que era necessário que se desse preferência para mulheres que tinham se tornado viúvas ou órfãs, né, de militares que tinham ido lutar na guerra, né. Então, além de ser uma opção, digamos assim, bem vista para uma mulher trabalhar nesse contexto, né, de metade do século XIX, ainda que eles tivessem outros focos primordiais, né, como, por exemplo, quando a gente para pensar que o arsenal, o principal foco dele é consertar, fabricar, guardar e distribuir artigos para as tropas, e a gente vai ver as coisas que de fato ele se envolvia, fazia, vai muito além, né, desse trabalho fim, né, o principal dele. E com as mulheres aqui, eu pesquisei o contexto específico da guerra, né? Então, obviamente, a demanda do arsenal estava muito grande e foi necessário, né, que se articulasse de diversos modos, que o arsenal se articulasse de diversos modos com a sociedade para conseguir suprir essas demandas, né? Então, aí a gente vai ter, ainda que isso já acontecia antes, né, a busca por costureiras, também a abertura de editais, essas coisas todas que já aconteciam em outros contextos, só que agora numa quantidade muito maior em função da demanda da guerra, né? Então, assim, além do arsenal ter as companhias de menores aprendizes, né, se relacionar com essas trabalhadoras do sexo feminino, o que por si só já é algo que, se hoje em dia a mulher militar mulher em meios militares já ainda pode ser um tabu, vamos pensar isso para 150 anos atrás, né? Então, por mais que elas não estivessem trabalhando dentro da instituição, né, da estrutura ali da instituição, elas estavam ali se relacionando com essa instituição, né? Dependendo dessa instituição e de alguma forma mantendo o funcionamento da instituição, né? Então, para mim é uma via de mão dupla, né? Obviamente, por mais que exista essa ideia deles de, bom, vamos ajudar, né, essas mulheres que, enfim, ficaram viúvas, estão sem o seu provedor, né? Era óbvio que essa instituição também precisava, né, desse trabalho dessas mulheres, né? E uma outra coisa, assim, que eu acho interessante com relação ao arsenal, o próprio Adler comentou antes, por exemplo, aqui para o caso do Rio Grande do Sul, o arsenal era a grande unidade fabril ou manufatureira que existia, né? Então, se dependia do arsenal para muitas coisas. E essa dependência não era só em relação ao exército imperial, né, e aos militares do exército imperial, mas diversas outras instituições e outros âmbitos, né, e não só a tropa em si do combate que dependia do arsenal, né. Tanto que a gente vai ter, assim, envio de materiais para o quartel dos inválidos, para hospitais e enfermarias militares, para as colônias militares que tinham, né, aí no Rio Grande do Sul, tinha de Caseiros, por exemplo, que é a mais famosa, né. Então, assim, não era só aquilo que era necessário para o campo de batalha, né, mas o arsenal também tinha, então, esse trabalho de suprir outros estabelecimentos militares, e isso não só em tempos de paz, mesmo durante o conflito que tinha as necessidades da guerra, ainda também ele mantinha, né, esses outros provimentos, né. E daí pensando assim, as instituições não militares que ele ajudava, né, a prover, a gente pode pensar, e aqui eu digo não militares no sentido de que não eram subordinados à pasta da guerra, né.
porque o Arsenal de Porto Alegre fornecia para a Guarda Nacional, né? Mas a Guarda Nacional é de responsabilidade do Ministério da Justiça. Então, tudo que era fornecido para a Guarda Nacional depois era relatado para que o Ministério da Justiça fizesse, né, o pagamento, digamos, né, já que era de responsabilidade dessa pasta, né, e não da pasta da guerra, né. E além disso, né, envios, enfim, para o corpo de polícia aqui da província, para estação telegráfica, para a Santa Casa de Misericórdia, no momento lá que teve uma epidemia, que eu não vou lembrar, uma epidemia de cólera que teve, acho que foi em 65 mesmo, né? Então também, né, enviaram roupas de cama, ataduras, diversas coisas que eles tinham, né? Então, enfim, em diversos âmbitos da sociedade, diversas instituições, não só militares, o Arsenal estava envolvido, né, com esse fornecimento, né? Então vai muito além do abastecimento militar propriamente dito. E por si só a gente já vê como essa instituição ela tinha uma preponderância na sociedade daquele contexto, né? Então ali também a questão, como o Ian comentou, né, de apagar incêndios. Então tinha uma central de controle, entre aspas, de controle de incêndio que ficava no Arsenal, era um dos pontos, né, de controle de incêndio aqui da capital no meados do século XIX. Então, assim, era uma instituição muito complexa, que abarcava uma série de atividades, e eu entendo que é justamente a complexidade que essa instituição tem e todas as alternativas e modos dela se relacionar com a sociedade, foi o que possibilitou que essa instituição militar se relacionasse com tantas esferas diferentes da sociedade, né? Esferas militares, esferas políticas, entidades civis, religiosas, comerciais, enfim, né? É uma instituição que, justamente pela complexidade dela, possibilita ainda muita pesquisa, né? E muito aprofundamento, né? E não só da sua estrutura enquanto instituição, mas também dos indivíduos que passaram por ela, né? Assim, eu vivia lendo, assim, menções a algum menor ou algum trabalhador, né, específico do Arsenal, pensando, nossa, como seria legal mapear a trajetória desses indivíduos, né, e tu ter, assim, o Arsenal atravessando essas trajetórias, né, e impactando nessas trajetórias, porque a gente, pensando assim, que outro lugar, no metade do século XIX, em Porto Alegre, poderia formar uma mão de obra especializada de um ferreiro? A não ser que teu pai também fosse ferreiro e te ensinasse esse ofício, né? Senão, tu só iria aprender isso no Arsenal, né? Então, assim, eu gosto muito da instituição e das possibilidades que ela coloca para quem tem interesse, né, nesse